Olá a todos, meu nome é Guilherme da EOTools, e hoje nós vamos iniciar o módulo 3 do nosso curso de Internet das Coisas. Tá? Esse módulo, pessoal, ele vai falar a respeito de comunicação sem fio. Então, para isso, nós vamos utilizar as nossas redes LPWAN, que são redes aí que visam baixas taxas, tá, de transmissão de dados, baixa energia também para fazer essa transmissão e, consequentemente, longo alcance. Tá? Então você pega aí distâncias de quilômetros, tá? Algumas dezenas de quilômetros talvez, utilizando esses tipos de redes. Beleza? Então é isso que nós vamos falar aqui ao decorrer deste módulo, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Aqui é uma introdução, tá? Só lembrando aqui a nossa plataforma integrada, plataforma que compõe o nosso kit, o kit da EOTools. No módulo 1, pessoal, nós estudamos propriamente o sensor, certo? Só lembrando aqui como que o nosso Arduino, por exemplo, ele coletava as informações, nós fizemos algumas integrações com sensores e atuadores, o Arduino coletava essa informação e printava na serial, certo? Então você visualizava aquela informação chegando via comunicação serial. Posteriormente, no módulo 2, no módulo de gerência, nós estudamos a integração do computador em si com uma base que nós utilizamos aquela estratégia de Arduino emulando o Arduino, tá certo? Qual que é a ideia dessa estratégia? Você fazer com que o seu device converse com um software externo, tá certo? No caso aqui um Python, poderia ser uma outra interface aqui, tá pessoal? Mas nós utilizamos Python e vamos utilizar Python ao decorrer do nosso curso. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Vou até trocar o pincel aqui. Nós vamos estudar como que se dá a comunicação sem fio, tá? Então, qual que é a nossa ideia aqui, pessoal? Nós temos um device, um dispositivo, ele calcula as informações aqui, processa os dados de uma certa forma, tá? Processa as informações, calcula os dados de sensores e atuadores, transmite essa informação via RF, radiofrequência, e essas informações elas chegam aqui numa estação rádio base, que nós chamamos de ERB, tá, pessoal? Abreviação aí para estação rádio base. E essa estação rádio base se comunica através da comunicação USB aqui, na verdade, comunicação serial, né, um cabinho USB, se comunica aqui com um PC, tá, um computador, uma unidade de processamento, um Raspberry Pi, nesse caso, que nós utilizamos no nosso curso. Tá? Esse cara nós chamamos de Gateway. E nos módulos futuros, nós vamos ver aqui a integração desse cara com os servidores, tá? Como, por exemplo, o servidor dos Zabbix, Tago, ThinkSpeak, IBM Watson e etc., entre outros servidores aqui, beleza? Então, o foco desse nosso módulo de comunicação sem fio, ele está exatamente nessa parte de transmissão de dados, tá, pessoal? Então, é um módulo complicadinho, digamos assim, mas ele é muito legal aqui e muito interessante também, tá? Porque isso aqui dá pra gente várias e várias possibilidades de medição. Tá? Então, imagine você medindo alguma coisa em tempo real, em um local que está a quilômetros de distância do seu gateway, tá? Do seu computador, por exemplo. Então isso é muito interessante, muito legal. Beleza? Então nosso módulo ele se concentra aqui. E aí, pessoal, para essa parte de comunicação sem fio em si, nós vamos utilizar o protocolo Arduino, certo? E aí nós vamos apresentá-lo aqui com mais detalhes, obviamente, nesse módulo. Beleza? Então, ok. Então, pessoal, se vocês lembrarem lá dos módulos anteriores, nós definimos o que era o Arduino. Tá? O que era o Arduino em si? Era uma plataforma integrada, em que você tinha hardware e software integrados, e aí você fazia uma programação lá no seu ambiente de desenvolvimento integrado, né, o IDE, Integrated Development Environment, ou melhor dizendo, e essa programação, esse código, né, que é um software, na verdade, um firmware, desenvolvido na nossa interfacezinha, que nós trabalhamos com ela aqui, ela era reproduzida no nosso hardware, que aí tinham vários tipos de Arduino lá, que nós citamos aí, mencionamos. Beleza? E aí quem permitia tudo isso era um bootloader. Aqui é um softwarezinho que vai gravado dentro do microcontrolador. Tá? Agora, pessoal, no Arduino em si, o que é o Arduino? Eu posso dizer que o Arduino em si, ele é o Arduino mais um conjunto de bibliotecas rádio. Correto? Então, você tem lá suas libraries rádio que permitem que nós façamos aí de uma forma até que simples, tá? a parte de comunicação sem fio. Então, é um protocolo pronto
em si, o Arduino, para que você tenha a construção das suas redes de sensores sem fio. Beleza? E aqui, se vocês repararem, no meio do caminho, tem um carinha aqui, ó, uma plaquinha, que está no meio do caminho entre o seu computador. Então lembrem que a IDE ela roda dentro do seu PC e o seu hardware nesse caso, né? Que agora nós vamos mudar um pouco de hardware nesse módulo, tá, pessoal? Estamos falando de comunicação sem fio, então o hardware ele tem que ter esse recurso para a gente. Tá? Então ele tem que ter transceptores RF que permitam aí a comunicação via radiofrequência. Beleza? Então é isso aqui o Arduino em si, tá, pessoal? O Arduino é um protocolo que você basicamente importa algumas bibliotecas rádio lá para a sua IDE do Arduino e a partir desse momento é como se fosse um Arduino, mas com hardwares aí que transmitam via radiofrequência, tá? Informações via radiofrequência. Então, essa figurinha aqui em si, ela resume bem aí pra gente o que é o Arduino em si, tá? Então aqui uma explicação breve do protocolo Arduino novamente, nós já fizemos ela aqui ao decorrer do curso, mas vamos lembrá-los aí como que isso funciona. Talvez fique um pouco repetitivo, mas seria legal até para enfatizar mesmo. Vamos lá, então aqui eu tenho a unidade central de processamento, o meu computador, por exemplo. Aqui está o Python, né, pessoal? Nós vimos Python aí no módulo de gerência, talvez esteja fresco na cabeça de vocês. E esse Python, ele monta um pacote de 52 bytes, um pacote, e envia pela comunicação serial. Então aqui é o cabinho USB, nosso cabo USB, comunicação serial. Esse pacote ele cai na base, na estação rádio base, ou ERB aqui, tem até as duas anteninhas, né? Agora faz sentido falar nas antenas, porque a gente vai tratar de comunicação sem fio. O pacote ele entra aqui na base e na descida do pacote ele é transparente, tá, pessoal? Só lembrando aí, a base transmite esse pacote e o pacote cai aqui no nosso sensor. O nosso sensor ele recebe o pacote, porque está na mesma frequência, tá certo? Agora a gente tem que falar de frequência aqui. Nós trabalhamos com redes na faixa de frequência de 915 MHz, tá certo? Então, só para informação de vocês aqui, eu vou mostrar como que isso, onde isso é visto lá no firmware, nos firmwares do Arduino em si, tá? Beleza, então o nosso sensor ele recebe essa informação e aí, pessoal, ele vai ter que fazer um check de endereço, tá? Por que isso, né? Por que endereço? Porque a gente está falando de uma rede, tá? De uma rede de sensores propriamente dita. Então, se tiverem mais nossos sensores aqui na rede, por exemplo, um NS2, é comum a gente abreviar esse nó sensor ou chamá-lo simplesmente de nó sensor sem fio, tá, pessoal? Algumas siglas aqui para que a gente não se perca. Às vezes eu vou falar nó sensor, às vezes nó sensor sem fio, às vezes NS, às vezes NSSF, por aí vai. Então, ó, a abreviação para nó sensor a gente chama de NS, tá? Apareceu um W aqui, mas NS. E nó sensor sem fio, sem muita criatividade, NSSF, tá? Então, beleza. Então, é uma rede, né, pessoal? Você pode ter mais nó sensores aqui. E aí, vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho aqui o nó sensor, vou falar que ele é o 1 da nossa rede, o nó sensor 1 da nossa rede. Da mesma forma que no TCP/IP, lá você tem uma rede de computadores com vários computadores que cada um deles tem o seu IP. Aqui na rede de sensores é totalmente análogo esse pensamento, tá, pessoal? Então, o pacote, vamos supor que ele chega do ar aqui, via radiofrequência, e esse nosso sensor ele vai fazer uma pergunta para ele mesmo aqui. O pacote é para mim? Se o pacote é para ele, o que ele vai fazer? Ele vai processar o pacote, colocar as informações que ele está calculando aqui, como por exemplo a temperatura. Então, imaginem o pacote aqui, ó, ele veio zerado aqui pelo ar, tá? Zerado aqui pelo ar, e aí o nosso sensor, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a temperatura no pacote e transmitir via radiofrequência novamente. Beleza? E aí, pessoal, aqui na base, a base vai fazer a mesma coisa. Ela vai checar se o pacote é para ela. Quando ela checa se o pacote for para ela, de fato, né? Porque a base é um ID da rede, também é um elemento da rede, a base escreve novamente na serial e você passa a visualizar essas informações lá no Python. Tá? Foi isso que nós fizemos, inclusive, no módulo de gerência do nosso curso. Nós visualizamos isso aqui via Python, né? Integramos aqui o nosso Arduino, no caso, via Python, mas agora tem um a mais, tá? Tem um upgrade aí, que é a parte de comunicação sem fio.
que é o objeto de estudo do nosso módulo aqui agora. Beleza? Então, só para relembrá-los aí. E aqui, pessoal, aqui são os hardwares disponíveis, tá? Não necessariamente só esses que vão funcionar na ideia do Arduino, lá no nosso protocolo Arduino, com os firmwares, mas esses são os principais, beleza? Nada impede de você montar o seu hardware também, mas esses aqui já estão prontos e particularmente esses dois aqui, eles têm certificação pela Anatel, tá, pessoal? Então são hardwares aí que eles não são tão baratos, mas são muito bons aí de certa forma. Esse primeiro, vamos lá, comentando a respeito deles. Esse primeiro aqui é um RFB, tá? É um radinho chinês. Ele transmite aí com 10 mW de potência máxima. Isso aqui dá 10 dBm, tá certo? Em escala logarítmica. dBm, só lembrando, é decibel, dB por miliwatt, tá? Então, em relação a 1 miliwatt, beleza? Esse segundo aqui é um BE900. Esse aqui é um hardware. Tanto o verdinho quanto o vermelhinho são hardwares de uma empresa chamada Radwitch, brasileira. Então a fabricação aqui é nacional. O B900 ele também transmite com 10 mW, potência máxima aqui, e isso também dá 10 dBm de potência máxima na saída. E o BE990, pessoal, é um rádio mais forte. Ele transmite com meio watt, potência máxima dele. Então, dentro dele aqui tem um Power Amplifier, que amplifica essa potência. E isso aqui, em escala log, dá aproximadamente 27 dBm. Tá? Já fiz algumas experiências com esse radinho aqui em si. Peguei cerca de 6 km, 7 km com ele. Beleza? Distância aí entre transmissor e receptor. Então, é isso, pessoal. Aqui nós vamos parando por aqui nesse vídeo. Um vídeo de introdução. Vão ter mais aqui a respeito da introdução do nosso curso. Tá? E depois a gente vai entrar nos experimentos com o Arduino. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês agora. Muito obrigado pela atenção. Curtam nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal. Um forte abraço e fiquem com Deus.